Dom Casmurro, capítulo 41. A audiência secreta. O resto fez-me ficar mais algum tempo no corredor pensando. Vi entrar o Dr. João da Costa e preparou-se logo o Voltarete. Lembre-se que Voltarete é um jogo de cartas, né? Voltarete do costume. Minha mãe saiu da sala e, dando comigo, ou seja, me encontrando, perguntou se acompanhara a Capitu. Não, senhora, ela foi só. E quase investindo para ela, mamãe, eu queria dizer-lhe uma coisa, que é... Toda assustada quis saber o que é que me doía, se a cabeça, se o peito, se o estômago, e apalpava minha testa para ver se tinha febre. Não tenho nada não, senhora. Mas então o que é? É uma coisa, mamãe, mas escute, olhe, é melhor depois do chá, logo, não é nada mal. Mamãe assusta-se por tudo, não é coisa de cuidado. Não é moléstia? Não, senhora. Isso é volta da constipação. Constipação é trancado, né? Você pode ter tanto uma constipação nasal como constipação intestinal. Aí você precisa tomar Activia. É volta de constipação. Disfarças para não tomar suadouro, mas tu estás constipado. Conhece-se pela voz. Tentei rir para mostrar que não tinha nada, nem por isso permitiu adiar a confidência. Pegou em mim, levou-me ao quarto dela, acendeu vela e ordenou-me que lhe dissesse tudo. Então eu perguntei-lhe, para principiar, quando é que ia para o seminário. Agora só para o ano, depois das férias. Vou para ficar? Como ficar? Não volto para casa? Voltas aos sábados e pelas férias? É melhor. Quando te ordenares padre, vens morar comigo. Enxuguei os olhos e o nariz. Ela afagou-me, depois quis repreender-me, mas creio que a voz lhe tremia, e pareceu-me que tinha os olhos úmidos. Disse-lhe que também sentia a nossa separação. Negou que fosse separação, era só alguma ausência por causa dos estudos, só os primeiros dias. Em pouco tempo eu me acostumaria aos companheiros e aos mestres e acabaria gostando de ver com eles. Eu só gosto de mamãe. Não houve cálculo nesta palavra, mas estimei dizê-la. Quer dizer, eu não planejei, mas eu fiquei feliz por ter dito. Por quê? Agora ele vai explicar. Por fazer crer que ela era a única afeição. Desviava as suspeitas de cima de Capitu. Quantas intenções viciosas há assim que embarcam a meio caminho numa frase inocente e pura. Perceba, ele não planejou em dizer aquilo para tirar as suspeitas de cima dele e da Capitu. Mas ele planejou porque ele realmente gosta da mãe dele. Mas aí naquela frase, na intenção principal daquela frase, embarca ali uma intenção secundária e vil, né? Uma intenção viciosa que embarca numa frase inocente e pura. Eu não sei, eu acho que vale a pena a gente pensar, parar assim e pensar quantas coisas que não acontecem desse modo, sei lá. Puxa vida, vamos ver se eu consigo um exemplo legal. Mas o exemplo mais óbvio seria, claro, você vai fazer uma caridade porque realmente você é tocado pela situação de uma pessoa. E eu acho que eu dei esse exemplo aqui, né? Você é tocado pela situação de uma pessoa e conforme você está dando dinheiro para essa pessoa, ajudando de qualquer modo, você lembra que, sei lá, a menina ou menino que você gosta está olhando. E aí ao mesmo tempo você pensa, puxa, estou impressionando ele, estou impressionando ela. Então, isso vai reverter em benefício para mim. Então, não significa, é claro, que você não quis ajudar no começo. Não significa que o Bentinho não gosta da mãe dele. Mas entrou ali uma ideia extra que ele não previa. Chega a fazer suspeitar que a mentira é, muita vez, tão involuntária como a transpiração.
Por outro lado, leitor amigo, nota que eu queria desviar as suspeitas de cima de Capitu quando havia chamado minha mãe justamente para confirmá-las. Mas as contradições são deste mundo. A verdade é que minha mãe era Cândida. Cândida, originalmente, quer dizer branca, né? Muito alva. Né? Mas é claro que aqui a gente está falando de pura, limpa, nesse sentido, né? Pura, inocente. A verdade é que minha mãe era Cândida, como a primeira aurora, anterior do primeiro pecado. Nem por simples intuição era capaz de deduzir uma coisa de outra. Isto é, não concluiria da minha repentina oposição que eu andasse em segredinhos com Capitu, como lhe dissera José Dias. Calou-se durante alguns instantes, depois replicou-me sem imposição nem autoridade, o que me veio animando a resistência. Não o fato dela ter replicado, mas ter replicado sem autoridade nem imposição. Então ela provavelmente falou, não, mas Bentinho, você tem que ir. E como faltava convicção, daí o falar-lhe na vocação que se discutira naquela tarde e que eu confessei não sentir em mim. Então por causa disso, por causa da confiança, ele falou sobre a falta de vocação que ele acredita ter. Só uma observação anterior ao primeiro pecado. Lembrem-se que por que Adão e Eva podiam andar pelados lá no jardim do Éden, né? Porque não é que eles não pecassem, eles nem conheciam a possibilidade do pecado, a não ser, é claro, o pecado original que estava lá na frente deles, que era a árvore para conhecer maldade, né? Que é a árvore do conhecimento. Então é isso que a gente fala. Quando a gente fala de uma pessoa, a gente faz essa analogia, uma pessoa que vive anterior ao pecado original, ela vive num estado de pureza tão grande que ela é incapaz de imaginar maldade, porque essa maldade nem existe ainda. No estado original das coisas, a única maldade que existe seria comer do fruto da árvore da ciência, e aí a partir daquela conhecimento se veria maldade nos atos, mas antes disso nem se coloca. Adão nem se achava um cara puro, né? Olha como é que eu sou santo, porque ele nem conhecia outra possibilidade. Qual que é a possibilidade para não viver do jeito que a gente está vivendo aqui? Não há, só a pureza. Né? Ele vai descobrir o pecado por oposição à pureza quando eles comem da árvore do conhecimento. Mas tu gosta. Então ele falou que não tinha vocação e confessou que ele não sentia isso nele. Mas tu gostavas tanto de ser padre, disse ela. Não te lembras que até pedias para ir ver os seminaristas de São José com as suas batinas? Em casa, quando José Dias te chamava reverendíssimo, tu rias com tanto gosto. Como é que agora... Não creio não, Bentinho. E depois, vocação? Mas a vocação vem com o costume, continuou repetindo as reflexões que ouvira ao meu professor de latim. Ao meu professor de latim equivale do meu professor de latim. Ela ouviu do professor, né? Do padre. Como eu buscasse contestá-la, repreendeu-me sem aspereza, mas com alguma força, e eu tornei ao filho submisso que era. Depois ainda falou gravemente e longamente sobre a promessa que fizera. Não me disse as circunstâncias, nem a ocasião, nem os motivos dela, coisas que só vinha de saber mais tarde. Afirmou o principal, isto é, que havia de cumprir em pagamento a Deus. Nosso Senhor me acudiu, salvando a tua existência. Não lhe hei de mentir nem faltar, Bentinho. São coisas que não se faz sem pecado, e Deus, que é grande e poderoso, não me deixaria assim, não, Bentinho. Eu sei que seria castigada, e bem castigada. Ser padre é bom e santo. Você conhece muitos, como o padre Cabral, que vive tão feliz com a irmã. Um tio meu também foi padre e escapou de ser bispo. Dizem, escapou de ser bispo, aqui não é que, escapou, conseguiu escapar. Não, é que por pouco ele não foi bispo. Isso é uma coisa boa, né? Por pouco ele não foi bispo. E escapou de ser bispo. Deixa de manha, Bentinho. Creio que os olhos que lhe deitei, que eu pus nela,
foram tão queixosos que ela emendou logo a palavra. Manha não podia ser manha, sabia muito bem que eu era amigo dela e não seria capaz de fingir um sentimento que não tivesse. Moleza é o que queria dizer. Que me deixasse de moleza, que me fizesse homem e obedecesse ao que cumpria em benefício dela para bem da minha alma. Todas essas coisas e outras foram ditas um pouco atropeladamente, e a voz não lhe saía clara, mas velada e engasgada. Vi que a emoção dela era outra vez grande, mas não recuava dos seus propósitos. E aventurei-me a perguntar-lhe: e se mamãe pedisse a Deus que a dispensasse da promessa? A palavra velada, ela pode vir de dois lugares. Ela tem duas etimologias, ou seja, são duas palavras no final das contas que são totalmente diferentes. Veladas pode ser aquilo que tem a ver com vela, né? Então algo velado é algo que foi iluminado pela vela, por exemplo. Então você vai velar um morto. Então você fica com a vela lá no lado do morto. E assim por diante, que não é o caso aqui. O caso aqui é velado aquilo que foi coberto por um véu, ok? Vela, véu. Então a voz velada é a voz escondida, a voz coberta. Então ele perguntou: e se mamãe pedisse a Deus que a dispensasse da promessa? Não peço. Estás tonto, Bentinho. E como havia de saber que Deus me dispensava? Talvez em sonho. Eu sonho às vezes com anjos e santos. Também eu, meu filho, mas é inútil. Vamos, é tarde, vamos para a sala. Está entendido. No primeiro ou no segundo mês do ano que vem irás para o seminário. O que eu quero é que saibas bem os livros que estás estudando. É bonito não só para ti, como para o padre Cabral. No seminário há interesse em conhecer-te, porque o padre Cabral fala de ti com entusiasmo. Caminhou para a porta. Saímos ambos. Antes de sair, voltou-se para mim e quase a vi saltar-me ao colo e dizer-me que não seria padre. Este era já o seu desejo íntimo, à proporção que se aproximava o tempo. Quisera um modo de pagar a dívida contraída, outra moeda que valesse tanto ou mais, e não achava nenhuma.